PR, eu estou secretário executivo da Frente Nacional de Prefeitos. É uma satisfação, mais uma vez, estarmos promovendo um debate sobre assuntos da execução orçamentária 2020, uma execução orçamentária e financeira bastante excepcional em função da pandemia. E estamos realizando essa conversa toda sexta, nesse horário, das 9 às 10, sobre temas importantes para o fechamento do exercício 2020. Temos sempre convidado os fóruns e redes de secretários municipais que se associam com os temas que estão sendo tratados, a Abrasf, o Fórum de Secretários de Finanças e Fazenda estão sempre presentes. E hoje nós vamos conversar mais uma vez sobre o tema da aplicação no ensino. Já o fizemos numa sexta-feira anterior, ainda sob uma lógica, né, que trazia uma reivindicação, uma solução para a dificuldade da aplicação do ensino em algumas cidades. Isso não é um fenômeno generalizado, mas é um fenômeno que está ganhando corpo em todo o país, né? O entendimento naquele momento era sobre a possibilidade de uma PEC que pudesse estabelecer, excepcionalmente para 2020, a aplicação conjunta de saúde e educação, no patamar de 40% e não 25% mais 15%. Esse desenho jurídico, esse desenho político, ele foi testado, os prefeitos conversaram na Câmara, conversaram com o ministro da Economia, né, entre aquele webinar e esse, e foi se evoluindo para uma solução um pouco diversa. É esse o objeto desse debate nosso de hoje. Como os 40% como demanda uma PEC, e o Congresso está funcionando de forma virtual, enfim, um assunto bastante sensível, né, como esse, então optou-se por uma alternativa que seria a construção de um instrumento legal que disciplinasse, finalmente, que despesas podem ser contabilizadas como aplicação no ensino. Como os senhores sabem, hoje nós não temos esse regramento tão claro e o regramento acaba sendo oferecido pela jurisprudência dos tribunais de contas, que, em geral, considera as despesas pagas. Alguns, como é o caso do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, as despesas pagas até 31 de janeiro do ano subsequente. Em conversas, em reuniões com a Abrasf, o Fórum de Procuradores e o Fórum de Secretários de Finanças, uma alternativa apontada foi considerar as despesas empenhadas, não só as despesas pagas, e uma outra alternativa não conflitante, combinada com essa primeira solução, a possibilidade de considerar a despesa no ensino, as despesas relativas às despesas patronais do município em relação à folha de pagamento da educação, que foram diferidas pela Lei Complementar 173. Então, a Lei Complementar ela ofereceu essa possibilidade de uma melhor execução financeira das cidades em função dessa crise fiscal, mas, ao mesmo tempo, ao não executar essa despesa, pode implicar no não alcance dos 25%. E tem municípios que sequer têm orçamento para empenhar. Por isso, relativo a essas despesas que estão desoneradas pela 173, a proposta seria considerar como aplicação no ensino as despesas relativas a essa desoneração da 173, mesmo que não empenhadas. Para debater essas alternativas, que eventualmente podem ter uma medida provisória ou mesmo uma lei aprovada no Congresso Nacional como um marco jurídico para essa excepcionalidade da aplicação em 2020, a Frente Nacional de Prefeitos convidou mais uma vez a Abrasf, o Fórum de Procuradores Gerais das Capitais e a Undime. Então, estão conosco o Constâncio, que é secretário de Finanças de Florianópolis, diretor jurídico da Abrasf,
o Rafael, que é vice-presidente, Dr. Rafael, que é vice-presidente do Fórum de Procuradores Gerais das Capitais, é de Recife, procurador-geral de Recife, e o Luiz Miguel, ex-presidente da Undime, atualmente dirigente da Undime, e certamente vai poder aqui nos dar a leitura dos secretários municipais de educação a respeito desse desafio. Para começar o nosso debate, nós combinamos uma sequência, primeiro Constâncio, depois Rafael, depois Luiz Miguel. São 9h10, 9h12. Se nós pudéssemos cada um concentrar em 10 minutos, 10, 12 minutos, nós aí ainda reservaríamos um pequeno espaço ao final para as considerações finais e um debate, uma vez que nosso webinar tem sido bastante pontual e começado às 9 e terminado às 10. Constâncio, por favor, muito obrigado pela participação de vocês três, muito obrigado às 3 redes e secretários pelo apoio. Constâncio, por favor, fique à vontade. Bom dia a todos. Se houver algum barulhinho ou essa reforma que os fazem sempre na vizinhança, dizer que nós secretários de Fazenda, nós estamos com uma dificuldade quanto às despesas com a educação. Até porque Florianópolis está parada, a educação, as aulas estão suspensas, nós não temos aquelas despesas normais de ano. Para você ter uma ideia, Constâncio, só um minuto, por favor. Desculpa. Seu som está muito baixo, eu não sei se é só para mim. Se puder subir um pouquinho o microfone do fone, já ajuda. Tá. Melhorou? Ou foi de novo? Melhorou? Melhorou muito pouco, mas melhorou. Estou no limite do meu... Tá ruim? Então vou ter que... Alguém entra no meu lugar que eu vou fazer aqui via celular. Tá. Perfeito. Ok? Rafael, a bola está com você. Então vamos embora. Vamos embora. Gilberto, primeiro agradeço aí o convite à FNP, agradeço aí, saúdo Constâncio e Luiz Miguel, e aí na pessoa da FNP, tanto quanto o Gilberto quanto o Ingrid, também nos convidou, e a todos aqui presentes. Gente, fazendo aí um bate-bola muito rápido, eu acho que no ambiente que nós estamos aí, que nessa sala virtual aqui, é mais de debate do que propriamente uma exposição do assunto, o fato é que a primeira reflexão que eu queria convocar os senhores a refletir é os 25% delimitado na Constituição ainda hoje é necessário ou não? Eu, particularmente, eu acho que não. Eu acho que os 25%, na realidade, devia estar atrelado a uma meta de resultado e esses 25% serem convertidos simplesmente numa punição para quem não atinge a meta do IDEB, que é bienalmente divulgada. Porque você pode ter aí grandes resultados gastando pouco. E o nosso direito acaba tendo um paradoxo muito grande. Imagina a seguinte situação. Você é um prefeito muito competente, um secretário de educação muito competente, você pega seu IDEB com nota 5, transforma em nota 9, mas somente gasta 15% da receita líquida de impostos. Nesse caso, o prefeito vai estar inelegível durante 8 anos, pode responder por improbidade, mas o cara foi eficiente ao extremo, fez mais com menos e ainda assim pode ser punido. Eu acho que esse momento da pandemia, alinhado até, embora eu tenha muitas reticências pessoais em relação à linha econômica que o Brasil vem adotando, mas nesse aspecto que Paulo Guedes defendeu da desindexação aí dos orçamentos, eu comungo do mesmo entendimento do governo federal. Eu achava que seria uma grande oportunidade de fazer isso nesse momento de pandemia. Mas isso é uma medida mais complexa, que envolve, como o Gilberto bem disse, reformas constitucionais que exigem aí 3/5 de aprovação por 2 turnos, e a gente sabe que nesse momento é inviável. E a FNP, a partir de um debate que nós fizemos anteriormente, saiu com uma ideia bastante interessante, e foi deslocar dos estágios da despesa
de pagamento ou liquidação. Aqui, por exemplo, no TCE de Pernambuco, é considerado que 25% a liquidação, para deslocar para o empenho. Por quê? Porque todo mundo tem seus orçamentos aí e empenharam boa parte do ano o planejamento da educação. E mesmo que você não venha aí a pagar, por motivos óbvios de restrição de receita, essas despesas, você tenha levado em consideração. E o outro ponto também bastante interessante, que a FNP trouxe no projeto de lei, no projeto de medida provisória, foi a possibilidade de considerar fictamente o empenhamento da contribuição previdenciária, que foi autorizada a sua suspensão pela Lei Complementar 173. A partir daí, os municípios e os estados poderão levar em consideração o que destinaria para os servidores, né, a contribuição patronal, né, para os fundos de previdência, e isso sim contabilizar nos 25%. E o desafio dos 25%, ele hoje está um pouco mitigado também pela a própria depreciação da receita. A receita, por exemplo, aqui em Recife, eu creio que boa parte do país, talvez só quem ali no Centro-Oeste, que tem muito, o foco é muito pesado no agronegócio, ali não tenha tido depressão de receita, porque a economia continuou com o dólar a quase R$6, a exportação foi lá para as alturas, e com isso, alguns municípios ali no Centro-Oeste, que dependem muito, que tem muito agronegócio, cuja força motriz é o agronegócio, ali certamente vai ter muito mais dificuldade de que os municípios, sobretudo as capitais, que não têm essa bonança econômica devido à circunstância do aumento do dólar. E aqui em Recife, por exemplo, com a depreciação da receita, a gente está quase que tranquilo nesses 25%, sobretudo se a gente conseguir aprovar esse projeto de lei. Agora, um ponto importante também a debater e a esclarecer aqui aos presentes é que a Lei Complementar 173 não diz a natureza do auxílio, se ela advém aí de impostos federais, que seriam base de cálculo, por exemplo, do FPM, que ele usa até como parâmetro, mas seria base de cálculo ou não para compor os 25%. Nós entendemos juridicamente que esse auxílio emergencial da União não entra nos 25% nem para os 15% da saúde. Ele vem desindexado e, obviamente, é recomendável que as prefeituras e os estados usem no enfrentamento da pandemia. Mas o fato é que, ao nosso entender jurídico, ele não está carimbado com os 25% da educação. Aí, se você, de um lado, soma a depreciação da receita e, em consequência, diminui o quantitativo realmente monetário que você vai ter que botar na educação, e, de outro, vindo esse recurso de salvamento dos estados e municípios, que não compõem esses 25%, isso dá um conforto aí relativo para a gente atingir. E esse projeto vislumbrado e desenhado pela FNP também contribui bastante para a gente equalizar essa situação circunstancial. É isso, Gilberto, é isso, amigos. Fico aqui à disposição de vocês para o debate e aguardo aí ansioso a fala de Constâncio e a fala de Luiz Miguel também. Obrigado. Muito obrigado, Rafael. Nós temos algumas perguntas começando a chegar pelo chat, aí eu peço a gentileza para o Rafael, Luiz Miguel e Constâncio já começar a, se possível, né, dar uma olhada nessas perguntas, porque logo mais a gente abre para o debate. Constâncio, você já está apto ou passamos para o Luiz Miguel? O que você prefere? Não, depende do som, tá bom? Tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo? Tá ótimo. Então tá, era o meu computador mesmo que não estava querendo me ajudar. Voltando no Brasil nós temos um problema, né? Nós temos uma Constituição que saiu de um período de exceção, né? Então ela não é uma Constituição com regra geral, ela é um manual de escoteiro, então a parede tem que ser azul, o canto tem que ser... Então é tanto detalhe quando acontece uma emergência dessa, uma excepcionalidade dessa, nunca houve nada que se compare, tanto é que não se tem como comparar números, tanto de finanças quanto de projeção, porque nunca aconteceu uma pandemia
que se tenha registro na história, nem se sabe como é que vai ser a economia no ano que vem. Nós ficamos vinculados a uma PEC, então tudo tem que ir lá na Constituição para mudar uma regra, né? Para a gente ter uma noção, eu e o meu secretário eu sou o único que peço para o secretário da Educação gastar. É um negócio complicado, né? Porque além dos 25%, em Florianópolis nós temos mais 5% por lei municipal. Então nós temos que chegar em 30%, né? A meta é 30%, embora a gente seja difícil a gente cumprir, mas a meta é 30%. Para se ter uma ideia, 2017, nesse período, eu já tinha empenhado 29,96%. 2018, 28,39%. Nesse período, em educação. Em 2019, 27,76%. E hoje, 14,96%. Então, e a saúde é o contrário, né? Eu tinha empenhado 10, 11, 12 e agora eu já estou empenhado em 18%. Então, houve uma inversão. As aulas paradas, a pandemia direta, a despesa direta com saúde, e aí fica a dúvida, né? Qual a qualidade dessa despesa, já que a gente tem o que nós vamos inventar para empenhar, né? Nós não podemos empenhar a merendeira porque elas não estão. Nós não podemos empenhar a despesa de alimento, de merenda escolar, porque não tem ninguém, né? Vamos empenhar porque nós concedemos um auxílio, tudo bem. É difícil a gente quantificar e qualificar essa despesa. Eu acho que é o maior problema. O que a gente espera que a gente não fique à mercê dos tribunais de conta, né? Analisar as situações excepcionais. Eu acho que a gente tem que criar aí um arcabouço mínimo para que proteja os secretários, os prefeitos, de gastar pelo menos qualitativamente, né? Porque quantitativamente a gente inventa, né? E todo mundo sabe disso, isso é uma realidade. Agora, qualitativamente, essas despesas para alcançar os 25, no nosso caso aqui, quase 30, são despesas normais, vão ser despesas excepcionais. O que a gente está pensando aqui é gastar esse ano coisas para o ano que vem, não é? Porque no Sul, ao contrário do resto, a doença está em franco crescimento. Então, nós estamos com tendência de crescimento. Agora tivemos há pouco uma reunião, né, do colegiado. O prefeito já disse que nós estamos quase estabilizados, mas vê que a gente está ainda no Sul em crescimento. Nós vamos ter problema em Curitiba, nós vamos ter problema em Florianópolis, nós vamos ter problema em Porto Alegre. Acho que nós temos que achar uma solução que nós não dependamos do tribunal só. A formatação, nós temos que combinar com os secretários, com a frente, com todos os envolvidos para que a gente ache uma solução. Não só de contabilizar valores, mas que essas despesas sejam realmente eficazes. Que vá para a educação, que sirva de alguma melhora na educação. Por exemplo, um investimento que não estava previsto para esse ano, mas que vai ser feito, nós vamos dar chip de internet para todos os alunos para terem aulas virtuais. É uma solução? É uma solução. Agora, mesmo assim,
Nós, em Florianópolis, não vamos ter dificuldade de chegar no limite legal exigido. O nosso ainda, lembrando que é mais 5% do que a maioria das prefeituras. Essas são as minhas colocações. Muito obrigado, Constâncio. Muito oportuno aí seu relato. Luiz Miguel, por favor, como que a Undime está avaliando esse contexto? Ok. Obrigado, Gilberto e à frente pelo convite. Quero cumprimentar, né, o Rafael, falando lá da Sosa Recife. Hoje eu estou privilegiado, né, com Recife e Florianópolis, né? E um abraço aí para o Constâncio também. E dizer que, Constâncio, eu estou entendendo por que o Maurício está sempre feliz quando a gente chega nas reuniões. Então, esse contexto o deixa feliz e a nós também, né? Bom, nós temos aqui, pessoal, uma realidade. Primeiro que nós temos uma realidade de contexto muito diferente dos grandes e dos pequenos municípios, médios e pequenos, né? Então, é uma realidade que ela é bastante diferente. A gente entende o foco do trabalho da frente, né? Mas nós também temos que levar em conta que qualquer processo de mudança, ele passa a ser geral, né? Ele não passa a ser para municípios com esta ou com aquela situação. Então, o nosso desafio é olhar na perspectiva dos 5.568 municípios, né? Vejam bem, essa questão dos 25%, né? Nós consideramos que é fundamental a manutenção, porque nós ainda não temos construído, eu até falei com o senador Amin, algum tempo atrás, numa audiência também no Senado, nós não temos ainda construído e consolidado a consciência do papel da educação em todo o país como um instrumento estratégico, transformador de realidades e capaz de gerar, inclusive, melhoria no atendimento, nos índices e até economia na saúde, na assistência social, a partir do momento que ela faz a emancipação social, né, do cidadão, dando dignidade, dando condição de um trabalho mais forte. Então, até porque eu acredito que, muito possivelmente, nós teríamos índices, né, se nós estivéssemos no nível patamar, nós teríamos índices lá, nesses de Florianópolis mesmo, de 30%, com muita alegria pelo gestor nesse investimento. Nós temos uma necessidade imensa de investimento na melhoria de infraestrutura. Essa situação agora, ela está mostrando, né, a incapacidade de atendimento. As escolas, elas não têm uma condição de fazer um atendimento para as chamadas metodologias híbridas, ativas, em tantas situações, trazendo não só a questão dos computadores, né, dos celulares, dos chips, de estar lá iluminada, que é o termo técnico que eles usam, né, com internet, mas também de nós pensarmos, se nós olharmos, nós vamos ver que as escolas perderam o laboratório de ciências. Poucas são as escolas que têm isso estruturado, e isso é fundamental para fomentar ciência, criatividade, tecnologia, que é uma deficiência da educação brasileira. Então, nós precisamos ter esse investimento de infraestrutura. E os pequenos e médios municípios, há muito tempo, não conseguem fazer esse tipo de investimento, mesmo dentro dos 25, né? Aí nós teremos uma nova realidade que nós vamos mesclar, muito possivelmente, para minimizar o impacto, né, deste ano, utilizar atividades que serão realizadas na escola e atividades que serão realizadas fora da escola. A questão, por exemplo, do acesso universal, seja por um chip, com uma quantidade de dados, com alguma coisa, isso é um sonho. Acho que isso é uma coisa muito importante na nova realidade que a gente vai ter de ensino. Até porque eu acredito que se nós conseguirmos fazer a relação família-escola e dar essa infraestrutura, garantir que a escola tenha condição de receber o aluno no período contrário, em atividades complementares, né, e sobretudo aquele que não tem esse acesso em casa, nós poderemos sim, daqui a 5 anos, estar melhor do que nós estaríamos se não tivéssemos passado por nada disso, né? Não que eu acho que isso justifica, que nada justifica mais de 100 mil mortes. Então, para atividades não presenciais, algumas delas, nós precisaremos adquirir equipamentos, nós precisamos garantir aos alunos acesso a esses equipamentos. A questão da própria acessibilidade à internet, né? Nós temos um programa federal com o objetivo de atingir todas as escolas, mas essa meta está em 2024. E a gente sabe que é no nosso colo, no município, que a questão cai
E os municípios não vão esperar até 2024, vão buscar e precisam ter espaço para conseguir cumprir esse desafio. No âmbito da pandemia, nós temos, em que pese a nossa incapacidade de dizer quando voltar, né? E não vou entrar no mérito desses critérios, mas nós temos a necessidade de fazer uma aquisição de EPIs, nós temos que reorganizar a arquitetura da escola, né, como processo de garantia de opções de higienização que sejam externas a banheiros, como ampliar lavatórios, né, ver uma série de questões que são questões de higiene para além da pandemia, que são questões que vão melhorar o aspecto de higiene geral nas nossas escolas. E fora estas questões, nós ainda temos desafios que muitos municípios ainda têm dificuldade de cumprir, como a questão de piso salarial, como a questão da jornada, né, de 2/3, como a questão de 2/3 com aluno, 2/3 em preparação, em discussão e atividade pedagógica, e até mesmo para cumprir a folha de pagamento. Então, por exemplo, o meu município é um município que ele usa 110% de Fundeb, né, com professores e com equipes de apoio. Neste momento, nós estamos com 97,5%, mas nós temos processos de rescisões que acontecem ao final do ano letivo, porque as ações estão em curso, em que pese alguma alteração, mas as ações estão em curso. E nos municípios médios e pequenos, a folha ela tem um impacto, né, arrasador, é o que mais pesa, e ela continua sendo exercitada. E em alguns casos, ainda com prejuízo de suspensão, como é no caso do Estado de São Paulo, suspensão de alguns convênios, como de transporte, e nós continuamos, inclusive, fazendo transporte de material para alunos, tanto das redes municipais como estaduais, né, sem esse recurso. A questão, para finalizar já, Gilberto, a questão do auxílio emergencial, né, que está saindo aí, que veio para os municípios, ele não contempla a educação, tá? E não contemplando, está muito difícil para que nós possamos dialogar, sobretudo com a Secretaria de Saúde, sobretudo para dizer que deste recurso a gente também precisa preparar a escola, né? Hoje o grande sufoco e grande desafio dos dirigentes municipais de educação é exatamente garantir a aquisição dos equipamentos necessários de acordo com o protocolo que cada município está criando para a educação, porque esse recurso ele não está, vamos dizer assim, carimbado, não tem lá a referência direta à educação, ele está passando como um recurso praticamente de saúde, em alguns casos até para outras áreas de governo, né? E por fim é isso, ressaltar que a realidade dos pequenos e médios municípios, nós temos saúde para muito além dos 20%, né? Em alguns casos, saúde, quase todos os casos, saúde com um investimento maior até que a educação. Então, esse processo de transformar isso num elemento só, talvez faça a educação de muitos municípios ser bastante precarizada, sendo simplesmente um cumprimento de folha, das obrigações ali diretas, e a gente perca na capacidade de investimento, na ampliação de jornada, em fazer aquela educação que precisa para o país sair dessa condição de alta dependência técnica, tecnológica, de baixa consciência para com as ações aí do dia a dia de cada cidadão. Tá? Então, essa é a nossa base de reflexão, né? Por isso que nós entendemos que é importante, nós ainda não estamos no estágio de maturidade que permita abrir mão desta vinculação dos 25. Obrigado, Gilberto. Nós que agradecemos, professor Luiz Miguel, pelas ponderações na verdade, o que os prefeitos buscam é tentar uma síntese, né, dessas questões colocadas pelos senhores, né, em cada cidade se reproduzir nesse desenho, né, claro, né, dos secretários, né, de educação, negócios jurídicos, o secretário de finanças e os prefeitos tentando se movimentar, né, para encontrar as melhores soluções para os munícipes e também com a segurança jurídica que requer um ano de encerramento de mandato. Eu estou aqui na qualidade só de moderador, mas eu vou me permitir rapidamente colocar algumas questões de mérito que eu acho que ajudam nesse nosso encerramento aqui desse nosso webinar. Primeiro, fazer um parêntese e destacar que na nova regra do Fundeb
foi instituída a possibilidade da construção de um índice que meça a eficiência na arrecadação tributária dos municípios, dos estados, um índice de referência que até então inexistia na legislação brasileira. Lei de responsabilidade fiscal, Constituição, 4.320, todo o arcabouço jurídico fala de equilíbrio fiscal, fala de gasto pessoal, fala disso, fala daquilo, mas ninguém falava de qualidade da receita. Estou destacando isso porque a qualidade da receita é fundamental ser aferida para que a gente possa ter mais recursos disponíveis para a educação, inclusive, e para o equilíbrio fiscal. E essa é uma novidade que a lei do Fundeb trouxe. Ela ainda não ganhou, vamos dizer assim, o destaque necessário, uma vez que, óbvio, é um assunto, né, muito complexo e a complementação da União e outros assuntos ganharam mais destaque, mas Constâncio, Rafael, eu acho que na Abraço, no Fórum de Procuradores também nós vamos precisar nos debruçar sobre esta possibilidade, porque a regulamentação desse dispositivo é muito importante para as cidades brasileiras, uma vez que tem muito imposto, muito tributo negligenciado pelo país. A outra questão que se coloca é o seguinte: 24,99% de aplicação em ensino implica em o prefeito ficar inelegível por 8 anos. E é o último ano de mandato, não é penúltimo, não é primeiro. Então, nesse ano, combinado a aplicação no ensino com o regramento mais rigoroso, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal, do ponto de vista do artigo 42, final de encerramento de mandato, combinado com o fato que eu gostaria de destacar, que a eleição foi prorrogada. Os senhores bem sabem que quando as eleições, né, normalmente realizadas no início de outubro, o primeiro turno, o segundo turno no final de outubro, mas que muitas cidades no primeiro turno resolvia a eleição, os municípios tinham ainda 3 meses, outubro, novembro e dezembro, para alguma adequação de despesa para o encerramento do mandato, cumprindo o regramento. Com a eleição postergada para novembro, 15 e 29, ou seja, o segundo turno, mesmo o primeiro turno, 15 de novembro, só tem dezembro. Que margem de manobra tem na execução orçamentária e financeira dos municípios para promover ajustes? Então, o assunto ele tem implicações diferentes no território, mas nós pegamos na internet dados oficiais de algumas cidades sobre do relatório resumido de execução orçamentária fechando o primeiro semestre. Então, e comparamos com o fechamento de 2019. Nós fizemos o levantamento das capitais, eu vou destacar algumas delas, para verem, senhores, como a situação é delicada. Salvador, 2019, no primeiro semestre, 25,12 de aplicação no ensino. Esse ano, 21,23. Belo Horizonte tinha 21,2, foi para 17,17. Belém tinha 28,6 no ano passado, esse ano está com 21,2. São Luís era 25,15 no ano passado, está em 14,78. Campo Grande estava em 25,14, está em 21,77. Então, assim, nós temos outras capitais que melhoraram a aplicação, pelo contrário. Mas essas que eu citei, e nós fizemos o levantamento só das capitais, porque o sistema é muito trabalhoso, você tem que ir cidade por cidade, baixar o arquivo, comparar. Não é um sistema amigável, né, que possa fazer uma comparação de maneira mais rápida. Mas, assim, os números preocupam os prefeitos. Preocupam porque se vem numa situação... E aí, Luiz Miguel, a nova educação, você tem toda a razão. Tem essa demanda de rede, equipamentos, reforma de banheiros de escolas, novos procedimentos de higiene nas cantinas. Mas há uma nova saúde também que está a demandar novos equipamentos, salas de espera maiores, equipamentos de proteção em maior quantidade. E tem uma nova mobilidade urbana que vai nascer desse processo. Especialmente nas médias e grandes cidades, os prefeitos estão
apavorados, o tema é esse, com a possibilidade do sistema entrar em colapso nos próximos meses. Uma vez que o número de passageiros despencou, o sistema não pode ser enxugado na mesma proporção do que foi a diminuição de passageiros, e o sistema está extremamente desequilibrado financeiramente. E a receita tarifária, que é do usuário do sistema que paga, ele não será suficiente para manter esse sistema, até porque as regras sanitárias do transporte público, para esse novo normal, certamente exigirá muito investimento, mais ônibus nas ruas. Então, olha, o que vem desse novo normal é uma nova educação, uma nova saúde, uma nova mobilidade, é um novo serviço público, e especialmente nas médias e grandes cidades, que vai demandar um novo orçamento. E a reforma tributária, Constância, às vezes, a discussão fica só restrita. Os impostos sobre o consumo, mexe aqui, mexe acolá, junta, não junta, mas a pergunta mais, de fato, contundente que deveríamos falar assim: que carga tributária o país vai precisar, que recursos os municípios vão precisar para oferecer nessas áreas esse novo normal, esse novo serviço público, que não só é um serviço mais oneroso, mas ele atenderá mais usuários, porque, em função da crise econômica, a educação está sendo tensionada com o ingresso de mais alunos, e a saúde também, com pessoas que perderam o seu plano de saúde privado. Faço esse, mais do que passar, né, o papel de moderador aqui, eu fui longe, né, e abusei do microfone, mas queria, nesses 15 minutos, algumas perguntas do chat, eu sei que os senhores já estão até respondendo, agradeço ao Rafael aí a colaboração, mas gostaria de passar aos senhores uns 5 minutos de considerações finais, dizendo assim, se pudessem, eu faço uma provocação, objetivamente, com a Frente Nacional de Prefeitos, os prefeitos encaminharam em reunião ontem, mais de 40 prefeitos numa sala virtual, elegeram esse tema como tema prioritário. A dificuldade na aplicação do ensino em 2020, em função de toda essa excepcionalidade já comentada. Já levaram à consideração do ministro Paulo Guedes esta possibilidade dessa mudança excepcional para 2020 no entendimento do regramento da aplicação do ensino. E, na semana que vem, a direção da Frente Nacional de Prefeitos tem reuniões agendadas com Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. E esse é um dos 4 assuntos que os prefeitos vão tratar. Não é 1 em 10, não é 1 em 100, é 1 em 4. Os prefeitos elegeram esse tema como um tema prioritário. E aí, tecnicamente, será preciso, para quarta-feira, que é a reunião com os presidentes das casas, entregar uma minuta de texto, até porque não tem nenhum texto no Congresso tramitando, até onde a gente pesquisou, que verse sobre esse assunto. Nós já temos uma minuta que nós já disponibilizamos para os senhores, e aí seria bastante razoável que essa minuta pudesse chegar como proposta da Frente Nacional de Prefeitos ao Congresso e ao governo, como uma proposta, obviamente, já mais lapidada, né, e cuidada para que ofereça, de fato, segurança jurídica para esse encerramento de mandato tão complexo. Alguém quer começar com as considerações finais? Constância, por favor. Sim, eu vou... perfeita a tua colocação, até porque nós vamos ter um novo começo, né? Tanto na educação, daqui a pouco nós temos um colapso no transporte urbano, todas as capitais não têm condição, não sabemos nem como é que vai ser recuperado isso, né? Então, imagina que a gente tem que pensar na educação um negócio permanente. Mas esse ano é a exceção da exceção. A gente não pode ficar inventando despesa, né? Eu acho que a gente tem, eu vou repetir, nós temos que ter despesa qualitativa, não quantitativa. E um número percentual que nos obriga, no nosso caso, 25%, 30%, é só quantitativa. Claro que a gente pode inventar, mas a gente tem que criar soluções para o futuro. Vamos investir, vamos começar a mudar a educação, mas mudar de verdade.
nós temos um professor em um quadro faz 5.000 anos. Eu acho que a gente tem que mudar, a gente tem que aprimorar. Nós temos que nos adaptar. Florianópolis é uma cidade que, em educação, é excepcional. Nós não temos problemas graves de estrutura, de escola. Nós somos um dos melhores municípios em estrutura educacional. Tanto é de conforto, de prédio, não tem uma sala que não tem um ar-condicionado, não tem uma sala que não tem um quadro novo. Então, nós não temos muita dificuldade de estrutura. O que nós temos é problema pontual esse ano para que a gente passe essa crise, né? Porque as prefeituras vivem no limite de qualquer tipo de investimento. E esse ano nós vamos ter que investir em outras frentes para sobreviver. E aí, se a prefeitura não sobrevive como um todo, a educação, obviamente, não vai sobreviver. Eu acho assim, a gente tem que achar uma solução para esse ano. E manter, ano que vem, os próximos 100 anos, sempre com a despesa vinculada à produtividade, à eficácia da despesa. Era essa a minha colocação. Muito bom, Constância. Posso Obrigado, falar, Gilberto? Constância. Vai lá, Rafael, claro. Vamos lá. Eu concordo bastante com a posição de Constância. Inclusive, eu provo aí com resultados. Você pega, por exemplo, o município de Teresina, no Piauí. Tem um índice educacional fantástico, um custo aluno ano muito inferior às grandes capitais do Brasil, e está aí bem posicionada, apesar de ter pouco dinheiro. Um exemplo que eu trago aí do mundo privado, vamos dizer assim, a NASA, antigamente, para mandar suprimentos para a Estação Espacial Internacional, gastava quase $1 bilhão para mandar os suprimentos lá para cima. Agora, a SpaceX, que é do Elon Musk, gasta 10 vezes menos para mandar os suprimentos. Sabe qual a diferença que eles fizeram? Antigamente, o foguete da NASA era descartável, não voltava, e agora o da SpaceX, ele vai e volta intacto e pode ir novamente, como foi a revolução da avião comercial. Ou seja, nós temos que focar no resultado e no desempenho, e não numa métrica de gasto de valor, porque gastar você pode comprar um bocado de porcaria e não melhorar a educação. Aí eu comungo do entendimento do Constâncio. Agora, Pedro Galindo fez um comentário bastante interessante, Gilberto e Luiz Miguel, que é o seguinte, que realmente tem um problema no nosso projeto de lei. Ele fala o seguinte, que se ele empenhar a despesa para a Previdência, ele teria que, isso ficaria como resto a pagar no ano que vem, e ele teria que deixar saldo em conta financeiro para poder fazer frente a essa despesa. Em relação a essa dúvida dele, eu acho que a Lei Complementar 173, ela resolve, porque ela deu uma suspensão aí na eficácia do artigo 42, lá da LRF, que diz que tem que deixar lastro financeiro se forem despesas novas nos 2 últimos quadrimestres. Aí eu acho que resolve por aí. Mas eu acho que, para a gente não ficar à mercê de interpretações, talvez seja importante a gente colocar que isso não se trata de despesa nova. Por quê? Porque isso já estava programado ao longo do ano pagar a previdência dos servidores, né? Aí eu acho que é importante a gente colocar. E outro ponto que eu refleti a partir da pergunta de Pedro Galindo foi o seguinte, a gente tem um parágrafo 2º no nosso projeto de lei que fala que a gente tem que pagar em 2021 para levar em consideração como despesa efetivada em 2020, mesmo que tenha sido empenhado ou não. Esse é o texto da nossa norma. Acontece que as leis previdenciárias locais refletem o que a União, a 9717, que a lei federal diz, e a gente pode parcelar em 60 meses. Portanto, eu acho que calharia da gente retirar esse parágrafo 2º ou esclarecer que considera-se como efetivamente utilizado se você parcelar nos moldes da lei previdenciária também, entendeu, Gilberto? Porque se a gente manter essa redação do jeito que está,
o que é que vai acontecer? Vai obrigar todos os prefeitos novos a quitarem 100% do pagamento da contribuição previdenciária em 2021. E se o prefeito não quiser fazê-lo, se o prefeito não quiser fazer o prefeito eleito, ou, por exemplo, um inimigo político que vai ser eleito, ele vai destruir a carreira política do antecessor. Portanto, eu acho que é fundamental a gente mudar esse parágrafo 2º do artigo 1º do nosso projeto de lei para dar essa segurança jurídica aos prefeitos atuais, né? E também aos sucessores, e evitar aí causuísmos para a destruição política dos prefeitos anteriores também. Acho que é importante a gente mudar esse artigo para dar mais segurança jurídica a todos. É isso. Perfeito, Rafael. Sua colocação muito pragmática, né? E que bom que o Fórum de Procuradores Gerais das Capitais está, vamos dizer assim, engajado nesse debate, né? Porque já ajuda a construir, de fato, um projeto que para em pé. Luiz Miguel, por favor, para suas considerações finais, para que a gente possa caminhar para o encerramento do nosso webinar. Bom, Gilberto, primeiro que, mesmo sendo mediador, não dá para prescindir, não dá para abrir mão da sua experiência, das suas análises, por favor, né? Elas são sempre grandes lições, sempre recorro a você, inclusive, em vários momentos para entender algumas coisas, e essa troca é muito positiva. Eu acho que, assim, eu tenho algumas ponderações, né? Eu acho que está se construindo uma situação, né, da frente, está já assim, bem solidificado as necessidades. Eu acho que é compreensível esse desespero dos prefeitos. O desespero é forte, mas é um pouco isso mesmo, com relação ao próprio jogo político, né, que pode permitir tirar de cena, né, aí tendo um processo de judicialização de alguma licitação pressionado por esse tempo que não dá tempo para resolver uma série de questões. Então, eu acho que uma coisa que poderíamos fazer, e nós gostaríamos de passar a vocês, é a possibilidade de pensar na temporalidade, na excepcionalidade de algumas flexibilizações tão fortes como, por exemplo, mexer nessa relação dos 25 com os 15, dando os 40, enfim, que fosse uma questão de temporalidade, como muitas das regulamentações e legislações estão sendo feitas nesse instante de pandemia e no momento aí subsequente à sua reorganização. A questão da dificuldade de aplicação, ela se dá, eu acho que até, não tenho certeza, pela responsabilidade dos gestores, sobretudo gestores educacionais que trabalham e não têm essa expertise, né, da questão dos que estão na área financeira para tratar essa questão, mas tem muito temor de não usar bem o recurso, porque o recurso é muito minguado mesmo. E, nesse sentido, nenhum gestor quis se arriscar a fazer compras de equipamentos sem ter um protocolo que desse garantia. Nós estamos vendo os protocolos alterarem a cada dia. Então, isso gera uma certa instabilidade, mas nós estamos agora já numa fase de fechamento de definição de protocolos. Muitos prefeitos têm optado aí cada vez mais fortemente por retornar, sobretudo, a educação infantil a partir da vacina. Então, isso dá uma temporalidade dessa vacina, ela deve chegar aí para dezembro, a princípio, né, porque está tudo mudando tão rapidamente, eu ainda sonho com isso mais cedo, mas a gente não sabe como vai ser a prioridade e disponibilidade. Então, isso, pelo menos, dá uma condição de pensar e começar a organizar a qualidade desse investimento. O Pedro colocou lá, o Pedro Galindo colocou uma série de questões também, e ele fala a respeito da questão das metas, né, de você ter meta para garantir investimento. Pedro, é fundamental que a gente construa, sim, não só a cultura, como a metodologia desse processo. Eu acho que o primeiro elemento com intenção disso foi o IDEB, né? Nós temos que melhorar, é um índice ainda muito frágil, mas nós temos que também ponderar que, enquanto nós temos lá Florianópolis, com ar-condicionado em todas as escolas, eu estou aqui no interior do estado de São Paulo, num município, nós estamos nessa semana com temperatura na casa de 35 graus, né, no inverno, e nós não temos condição de ter ar-condicionado em todas as escolas. Então, há uma diferença, a desigualdade do país, ela se reflete, né, e nós temos muito de infraestrutura também, né, a pensar e juntos, e eu vou dizer, a qualidade do aluno que num clima como o nosso, que pode estar numa sala climatizada de aprendizagem, ela dá um salto muito grande.
Mas é importante, sim, eu só acho complicado o condicionamento com tanta fragilidade de infraestrutura que a gente tem, exclusivo a isso. Mas a gente precisa trazer, o Fundeb já traz isso, começa a ter essa discussão, a gente está caminhando para isso. E a Marlise, que também salienta, né? Será que nós já temos 100% de garantia? Nós precisamos, sim, né, qualificar a questão do gastar, e é um pouco essa preocupação que a gente tem. Então, uma conversa como essa, ela reforça, ela melhora para a gente também, amplia as visões, a gente espera contribuir. E só fechando, eu deixo essa questão, seria muito importante em se caminhar por essa questão da flexibilização, que se pense no processo de pensar isso na temporalidade, na excepcionalidade da crise, até que a gente tenha um país um pouquinho mais igualitário. Obrigado, Gilberto, obrigado, Constâncio, Rafael e todo mundo que nos acompanha nessa discussão. Perfeito, Luiz Miguel. É justamente nessa direção que estamos trabalhando, com regras excepcionais para o momento excepcional. 2021 em diante, aí, outros debates estruturantes, além desse imprescindível da educação, certamente aflorarão e há muito, né, o que se debater a respeito da execução de políticas públicas. Eu gostaria muito de agradecer o Rafael, o Constâncio, ao Fórum de Procuradores, a Abrasf e a Undime por esta colaboração, e penso que é nesse binômio, assim, uma conversa mais técnica, como tivemos hoje, uma reunião mais política, como tivemos ontem com os prefeitos, depois volta na arena política na semana que vem dos prefeitos com os presidentes do Congresso, e na sexta-feira voltamos com outro assunto num ambiente mais técnico, para que a gente possa calibrar e qualificar e auxiliar os prefeitos, né, para que eles possam ter propostas concretas, não só, vamos dizer assim, levando angústias, mas levando alternativas para enfrentar esses desafios colocados. Muito obrigado mais uma vez a participação de todos. Terminamos pontualmente às 10 horas e sexta-feira que vem, pontualmente às 9, voltamos com mais um tema de interesse para o fechamento de contas do ano de 2020. Muito obrigado, Luiz, Rafael, Constâncio. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado a todos que nos acompanharam. Um bom final de semana. Valeu, Gilberto. Valeu, Luiz. Valeu, Gilberto. Constâncio, abração, viu, gente? Um abraço, bom vê-los. Um abração. Tchau, tchau. Muito obrigado a todos que nos acompanharam também. Muito obrigado.